Pessoal, continuando a nossa aula, antes de nós adicionarmos um microfone para a nossa cena, é importante também aprendermos a como capturar o áudio proveniente de uma determinada janela do browser ou de uma aplicação. Digamos que nós queremos, por exemplo, nessa biblioteca de áudio do YouTube, onde nós podemos obter diversos áudios gratuitos, digamos que eu queira que o usuário possa assistir, eu interagindo nessa biblioteca por meio da cena 1 que eu estou criando no OBS, e eu gostaria que ele escutasse o áudio que eu vou emitir por meio dessa cena. Para fazer isso, nós precisamos adicionar um tipo específico de fonte no nosso projeto e na nossa cena. Após colocar a captura de janela, uma fonte de captura para que eu possa exibir para o usuário da onde irá surgir, da onde será emitido aquele áudio, eu venho em adicionar nas fontes, no mais aqui, venho em dispositivo de saída de áudio, não vou querer um pré-existente, até porque nesse projeto aqui específico não existe, vou clicar em criar, vou deixar a opção de criar nova fonte já selecionada, posso mudar o título daquele item, daquela fonte, eu vou deixar como padrão e vou dar um OK. Não faço nenhuma alteração quanto ao dispositivo, clico em OK novamente, e agora, se vocês observarem, no mixer de áudio eu tenho um mixer adicional aqui, eu tenho um áudio, uma fonte de áudio adicional, que refere-se justamente à possibilidade de captura de áudio da minha janela. Então agora eu posso, por exemplo, navegar na minha janela, dar um play em uma determinada música que eu queira que o usuário, ao assistir o vídeo, escute. E se nós observarmos isso, o nosso mixer de áudio está sendo alterado aqui. Então, como observado, o mixer de áudio, o áudio aqui, ele exibiu as variações aqui provenientes daquele áudio que foi capturado lá da janela por meio de uma fonte de dispositivo de saída de áudio. Agora sim nós podemos então voltar àquele projeto anterior, no qual nós vamos adicionar o microfone para capturar a nossa voz por meio dele e também fazer algumas configurações de áudio que podem ser aplicados inclusive também para esse áudio que foi adicionado aqui, proveniente de um dispositivo de saída de áudio. Bom, pessoal, então agora a gente precisa adicionar o microfone a essa cena para que sirva como entrada para o nosso vídeo que nós vamos capturar. Então, a primeira coisa, o que a gente precisa fazer? Clicar na cena que a gente quer, eu quero na cena 2, no caso, tá? É a cena onde eu estou exibindo os meus slides. Eu deixei a tela um pouquinho maior aqui só para vocês poderem visualizar. E aí eu venho em fontes, clico no mais e vou, consequentemente, selecionar um dispositivo de captura de áudio, tá? Esse dispositivo de captura de áudio, ele vai capturar o áudio que eu tenho no ambiente por meio do notebook. Se eu der um OK, ele vai deixar o dispositivo default que eu quero, tá? E vai também mostrar um rate, que é a qualidade do meu áudio que eu quero. Geralmente, ele traz com 44.000. A gente vai colocar 48.000 Hz e vai dar um OK. Só que aqui tem um pequeno detalhe, eu estou com duas instâncias do OBS Studio e aí ele já está mostrando esse outro microfone aqui para mim. Para que a gente não tenha esse problema e fique visualizado exatamente como a gente quer configurar, eu vou excluir esse dispositivo de áudio que eu inseri aqui. E eu vou inserir novamente, só que eu vou capturar, eu vou usar o microfone que já está configurado na outra tela do meu OBS. Quando eu der um OK aqui, eu vou clicar aqui e vou abrir as propriedades, que é exatamente a configuração que a gente tem quando adiciona um novo dispositivo. E veja bem, dispositivo default, padrão, não mexe em nada, só dá um OK. O que a gente vai mexer para melhorar a qualidade de áudio de captura é nesse carinha aqui, ó. Por isso que nós temos esse mixer de áudio. É aqui que a gente vai visualizar as opções e vai alterar as opções de áudio. Primeira coisa que eu indico, reduza um pouco o volume que você tem. Reduza para 1.2 decibéis aí, tá? Por quê? Se vocês observarem, nós temos uma régua aqui, que é uma escala, e essa escala ela varia entre verde, amarelo e vermelho. Quando ela atinge o vermelho, significa que o som está acima dos decibéis necessários
para a gravação. E isso vai acabar estourando, vai ser ruim para o nosso ouvido. Não no sentido de saúde do ouvido, também no caso, porque a gente está estourando, mas no sentido de qualidade do áudio que vai ser capturado. O intuito é que a gente deixe essa captura, que ele não atinja os níveis em vermelho aí dessa régua. Quando a gente está falando normal, suave ou um pouco mais baixo, esse nível fique no verde ou começo de amarelo. E que ele atinja o amarelo somente quando a gente está falando num nível mais alto, certo? E para isso a gente tem alguns filtros que nos ajudam a configurar esse áudio. Como que nós adicionamos filtros para melhorar a qualidade do áudio? Outra coisa que nós temos também no nosso ambiente são os ruídos em volta ou os ruídos gerados até pelo próprio microfone, já que nós não estamos usando um microfone profissional. Os ruídos tendem a ser maiores. A gente tem, inclusive, alguns gráficos, alguns tipos de microfones que utilizam até gráficos de exposição de áudio senoidal, bidirecional, omnidirecional, que isso é mais específico quando a gente está falando de microfones profissionais para captura de áudio, né? E tem diferentes tipos de microfone de tipo shotgun e microfones condensadores e assim por diante. Mas isso é para contexto para um tratamento de uma outra aula, num outro mini curso, ou até um conteúdo extra relacionado, já que a gente precisa de uma boa fonte de áudio para gravar nossos vídeos. Bom, então aqui no caso, a gente vai configurar esse áudio do microfone. Veja, eu já tenho uma fonte de áudio aqui, microfone /auxiliar, e agora eu venho no mixer de áudio e clico com o botão direito nessa engrenagem. E é essa engrenagem que vai trazer para mim a opção que eu quero alterar, que é filtros. Essa opção de filtros é onde eu vou aplicar filtros para o meu áudio. E se a gente for observar, como eu já estou usando um microfone pré-definido aqui na outra tela do OBS, eu já tenho alguns filtros e nós vamos passar por eles. Como eu adiciono um filtro? Da mesma forma que a gente adiciona cenas ou fontes. Eu venho no mais e adiciono os filtros que eu quero. Existe ainda a possibilidade de eu instalar bibliotecas com filtros específicos que não estão presentes no OBS hoje. Eu posso pegar uma biblioteca de terceiros que fornece para mim uma biblioteca diferente, e essas bibliotecas podem ser até inclusive melhores das opções que eu tenho no OBS Studio. Se vocês procurarem tutoriais de videoaulas relacionadas a filtros de áudio para o OBS, vocês vão identificar algumas. Mas eu procurei usar aqui os recursos que o OBS tem para nos servir, para nos oferecer. Então, o primeiro filtro que eu adicionei aqui, eu vim em mais e vim aqui em filtro de ruído. Já quando eu clico nesse filtro de ruído, ele vai aparecer nessa lista aqui de filtros. Inclusive, eu tenho o olho aqui porque eu posso ocultar aquele filtro. Eu posso deixar de aplicar aquele filtro para aquele vídeo que eu vou gravar, mas eu posso deixar ele na minha lista porque eu posso ter uma pré-configuração. E nessa configuração desse filtro, desse primeiro filtro de ruído, que é justamente para tirar o ruído daquele, que a gente tem do áudio, a gente vai geralmente deixar nos menos 26 decibéis. Tudo que for inferior a 26 decibéis de barulho, de som que a gente tem no nosso ambiente não vai ser capturado. Tá? Uma outra coisa que acontece é quando a gente para de falar, o áudio reduz e o microfone a gente espera, né, que o microfone volte para o silêncio, deixe silencioso todo o ambiente. Então, para isso, existe também esse tempo de ataque, tempo de bloqueio e tempo de liberação. O tempo de bloqueio ele vai esperar 200 milissegundos aqui para cair e deixar o meu microfone totalmente no zero, sem nenhum barulho e ruído. E o tempo de liberação é 150 milissegundos para ele voltar ao nível normal estabelecido para conseguir gravar. Por isso que é importante, às vezes, quando a gente vai começar um vídeo, ou às vezes a gente assiste alguns vídeos, e a gente não consegue ouvir logo de imediato aquilo que está sendo gravado, esperar um determinado tempo para que a gente comece a falar, depois que a gente ativa o nosso microfone, para que ele dê esse tempo de bloqueio e tempo de liberação. Mas, basicamente, esses itens aqui eu indico também que vocês alterem de acordo com o ambiente que vocês estão.
vai ser difícil determinar um padrão para vocês, porque eu não conheço qual é o ambiente que vocês estão, a sala que vocês estão, se tem muito barulho, se tem criança por perto, cachorro latindo, vizinho incomodando, fazendo alguma reforma. Então você vai tratar isso de acordo com o necessário. Eu indico primeiro vocês colocarem esses valores aqui e depois irem modificando de acordo com a necessidade. E aí vocês têm que obrigatoriamente aplicar esses padrões, esses valores, e depois gravar, testar a gravação, escutar como ficou e aí fazendo as modificações. O segundo filtro que nós temos é redução de ruído. Eu também fui no mais, cliquei em filtro de redução de ruído, e aqui no redução de ruído, ele também traz um nível de redução. Existem vários filtros, e aí essa redução vai tirar esse ruído do ambiente também. É um filtro extra que a gente tem. E eu geralmente indico para você deixar no 30. Se a gente aumentar muito esse número, a nossa voz vai ficar distorcida. Ela vai ficar parecendo uma voz robótica. Se eu deixar no nível muito baixo, inferior aqui a 30, né, por exemplo, menos 40, menos 50, isso vai acabar reduzindo também o volume de áudio que eu vou gravar. O terceiro filtro aqui é o compressor. Eu vim aqui novamente e adicionei compressor. Ele vai também melhorar algumas configurações de áudio aqui em relação àquela liberação que eu falei de segundos, a relação da razão, do limiar de captura do meu áudio. Eu recomendo vocês deixarem esses valores. Tá? O único valor que eu alterei aqui foi em razão, em relação às opções que eu tenho dos padrões dela. Né? Se eu voltar aqui, ó, foi a única que eu alterei para 5 aqui para não deixar um número tão alto ali. Vou voltar para 5 aqui e aí aplico esse filtro. Mas as demais, as configurações padrões que vem aqui pelo OBS já são suficientes. E o ganho em áudio, quando a gente está falando de ganho, seria o volume. A gente costuma falar volume, mas como a gente está trabalhando com áudio, a gente fala de ganho. E aqui eu aumentei 3 decibéis a mais para o meu microfone ficar um pouquinho mais alto. Vocês podem aumentar mais ou a menos, mas tem que tomar cuidado, porque se você aumenta esse padrão, consequentemente aqui na minha régua, onde eu visualizo a questão dos decibéis, ele vai aumentar aqui, pode ser que ele permaneça sempre nesse limite vermelho aqui da minha captura. Bom, basicamente esses são os 4 filtros que nós adicionamos no nosso microfone para fazer a captura. Eu dou um close aqui e agora ele já está configurado para receber essas configurações. O áudio já está utilizando aqueles filtros para fazer a gravação. E esses filtros que eu mostrei para vocês são exatamente os filtros que eu estou usando para fazer a gravação dessa videoaula para vocês ali. Existe ainda uma outra propriedade, que é aqui, ó, quando a gente clica com o botão direito no mixer de áudio, né, venho no microfone que eu estou gravando, em propriedades de áudio avançada, essa telinha aqui. Essa tela ela vai servir principalmente para a gente fazer 2 configurações principais. Tá? A primeira delas é do volume, se eu quero aumentar ou diminuir o volume. A segunda na verdade são 3 configurações aqui, é a sincronização de offset. O que significa isso? Deixa eu subir aqui para vocês verem o meu rosto. A sincronização do offset, ela se refere à sincronização do meu áudio com o meu vídeo. Tá? Nesse momento eu estou capturando o áudio e o vídeo ao mesmo tempo. Só que pode ser que você queira usar uma câmera do celular, por exemplo, e aí para usar uma câmera do celular a gente vai ter que conectar via cabo USB. A conexão e a transmissão daqueles dados por meio do cabo USB ou por meio de outra fonte de áudio ali ou de vídeo, ela pode criar um atraso entre os dois. Então eu não tenho uma sincronia entre os dois. Esses segundos que eu coloquei aqui, inclusive eu coloquei 300 milissegundos, que para a minha configuração, para o meu setup aqui que eu estou utilizando, é suficiente para sincronizar o áudio com o vídeo. Se eu deixar em 0, essa sincronização não vai ser a mesma. Tá? E aí eu posso sincronizar isso de forma negativa ou de forma positiva de acordo com a determinação com os equipamentos que eu estou utilizando. O que vai acontecer aqui? Vocês vão ter que testar essa configuração para verificar qual é o ideal. Eu recomendo, existem testes, de você bate palma e conforme você bate palma, você grava o vídeo, né? Inicia a gravação, bate palma, pausa o vídeo. Verifica se está sincronizado com o momento que você bateu as palmas ali e aí escuta-se o áudio
né, daquele momento que é emitido pelo bater de palmas aqui, ele está sincronizado. Aí você tenta mexer nesse áudio, nessa sincronização de acordo com determinar. Outra coisa são as faixas de áudio. O recomendado é deixar 2 faixas de áudio para que a gente possa editar uma e outra, ou fazer modificações necessárias, aplicar alguns efeitos, tá? A gente deixa 2 faixas de áudio aqui, mas vocês vão ver que depois, quando a gente for utilizar o Kdenlive, que é um editor de vídeo, onde a gente consegue tirar, extrair a faixa de áudio, colocar outra faixa de áudio, modificar, que é uma coisa que a gente não consegue fazer no OBS Studio, né? Nós vamos poder visualizar essas 2 faixas de áudio lá. Tudo bem? Então, basicamente aqui a gente mexe no volume. Se vocês quiserem deixar o volume normal e só aplicar o volume lá no ganho, lembra? Tem um filtro que a gente colocou para mexer no ganho lá. Então eu posso deixar, inclusive eu vou mexer aqui, vou deixar 0 aqui e vou mexer só naquele filtro que foi colocado lá. O balanço seria para colocar, para mudar o áudio, se eu quero que o volume seja maior para o lado direito ou para o lado esquerdo. A sincronização do offset, que é a principal configuração aqui, e as faixas de áudio que a gente vai deixar. Quantas faixas de áudio ele vai capturar? Quando eu abro o meu arquivo de vídeo gravado com 2 faixas de áudio, lá no Kdenlive, que a gente vai ver isso depois em outra videoaula, eu consigo visualizar 2 faixas de áudio e não uma. Se eu deixar uma, consequentemente, eu vou conseguir visualizar uma, e se eu colocar mais faixas de áudio, eu vou, consequentemente, visualizar a quantidade de faixas de áudio que eu selecionei. 2 são suficientes aqui para nós. Bom, pessoal, então aqui nós já temos a configuração necessária para a gente começar a gravar nossas aulas, né? Eu acho que o importante ainda é nós acertarmos o tamanho da webcam. O microfone nós já temos a configuração dele com os filtros. A captura de janela também e o fundo também. Tem um pequeno detalhe aqui, tá? Eu estou usando dois monitores aqui. Isso às vezes pode dificultar no momento da gente gravar, porque a gente vai ter que reduzir, deixar a tela do OBS um pouquinho minimizada aqui, clicar em iniciar a gravação e se preocupar ainda em passar os slides depois. Aqui eu estou passando porque eu estou num outro monitor. Mas a gente tem que se preocupar com essa alteração aqui, e para isso, acho que é importante a gente deixar a tela um pouco minimizada para conseguir dar esse efeito depois de captura e de exibição dos slides, tá? Então isso é uma coisa que a gente vai ter que meio que tentar padronizar, verificar qual que é o melhor modelo que se encaixa para as configurações que você tem para fazer a captura. Bom, mas feita essa identificação, configurada essa cena, eu tenho a cena 1, que vai ser a cena introdutória, onde eu vou aparecer apenas, e a cena 2 eu já vou deixar configurado para o meu slide lá que vai ser apresentado. É a minha apresentação de slide que vai ser inicializada. Estou inicializando aqui de novo. Vou para o primeiro aqui. E aí, estou gravando no outro OBS, vou voltar para outra tela, que é o que a gente está configurando, está aqui. Então, nós temos já essa configuração. Vou alterar aqui o tamanho do slide, que ele está estourando também na minha tela. Deixei o número no cantinho para aparecer. Deixei a minha imagem aqui. Agora, digamos que eu queira adicionar uma terceira cena sem a minha webcam aqui. Eu preciso criar uma nova cena para que a minha webcam não apareça. Eu posso simplesmente ocultar ela aqui, certo? Por exemplo, nesse caso, eu estou gravando a videoaula para vocês. Se eu colocar para ocultar a tela, olha o que aconteceu na gravação. Vocês enxergam a tela totalmente escura. Se eu colocar para aparecer novamente, vocês conseguem visualizar a tela de novo. Então, durante o processo de gravação, já quando você clica no iniciar a gravação aqui no OBS, você consegue ocultar e apresentar outro elemento. Mas eu não recomendo você fazer isso, porque pode ser que você se perca nesse processo aí. Então, é mais fácil a gente criar uma nova cena. E nessa cena em específico, colocar os elementos de novo que a gente quer colocar e fazer a mudança entre as cenas. Se vocês observarem, tem até uma transição aí, e essa transição de cena ela está configurada aqui. Tem o cortar, que ele corta um para o outro de forma brusca. Tem o esmaecer, que é justamente esse efeito
né, de deixar a tela mais escura e depois colocar ela em branco. Eu posso aumentar o tempo de efeito dela aqui, ó. Vamos ver, ó. Ó, tá vendo? Fica mais suave. E aí eu posso melhorar esses efeitos aqui. Então, por isso que é melhor a gente adicionar uma nova cena com as configurações que a gente quer, ao invés da gente poder, da gente ocultar e desocultar um elemento aqui na nossa tela. Vamos então criar uma terceira cena, onde eu quero somente exibir os slides. Como eu faço isso? Eu venho no mais, coloco o nome da cena, vou deixar cena 3. A cena 3 ela não tem absolutamente nada. Eu vou adicionar, então, todos os elementos que eu preciso. Primeiro, o principal é capturar a janela. Eu quero capturar os slides que eu estou utilizando ali. Se eu tenho essas capturas já realizadas em uma outra cena, eu posso vir aqui em adicionar existente. Se eu quero criar uma nova, eu posso clicar em criar uma nova. Eu vou pegar já a existente, vou dar um OK, e ele já vai colocar, inclusive, no mesmo formato, o mesmo tamanho. Agora eu preciso adicionar o microfone, já que eu vou falar, eu vou estar falando durante a apresentação. Eu venho aqui e adiciono o dispositivo de entrada de áudio. Opa, falei uma coisa e cliquei no outro. Dispositivo de entrada de áudio. E venho aqui em microfone auxiliar. Dou um OK, ele já vai estar configurado. Se eu clicar aqui nele, em propriedades, olha lá, default, não tem que mudar nada. Se eu clicar aqui em propriedades do áudio, propriedades avançadas, de áudio avançadas, olha, ele já está configurado com todas as opções que a gente tem ali. Se eu clicar com o botão direito em filtros, os filtros também já estão aplicados, porque eu estou usando o mesmo microfone que eu já havia configurado anteriormente. E aí eu tenho essa opção. Eu tenho, então, aqui a cena 1, onde mostra a minha imagem e só uma outra imagem no fundo, né, onde captura a minha câmera. Aqui vocês vão perguntar, mas não está faltando o microfone aqui? Está faltando o microfone aqui também, então vamos adicionar ele também. Dispositivo de entrada de áudio. Vou colocar o mesmo microfone, vou dar um OK aqui. Pronto, agora está realmente configurado corretamente. Porque o que corre o risco é que a gente não colocar uma fonte aqui e ela não funcionar, eu não estar capturando o microfone quando eu estou nessa cena 1. A cena 2, como ela já estava configurada, já tinha o microfone, ela está capturando corretamente e está configurada corretamente também. E a cena 3, onde eu tenho somente os slides ali. Então, nesse caso, eu tenho já um setup configurado e para que eu possa iniciar a gravação, eu clico no botão iniciar a gravação aqui. Ó. Vou tentar iniciar a gravação. Ele vai criar um arquivo para nós, ele está gravando aqui as informações. Veja que agora o meu botão mudou para parar a gravação. Quando eu clico em parar, ele vai apresentar parando a gravação e iniciar a gravação. Pessoal, ele não abre qualquer outro arquivo para nós. Fica deste modo, a gente não consegue ver o arquivo enquanto a gente não for em arquivo, mostrar gravações. Tem uma outra configuração aqui, ó. Eu vou lá em controles, configuração, que é a saída, tá? Essa opção de saída é onde a gente configura como nós queremos gerar essa gravação. A primeira delas, eu vou deixar no modo simples aqui, tá? Que é o modo que vocês estão visualizando primeiro e depois a gente entra no modo avançado. Deixa eu só fechar novamente e ampliar um pouco essa tela aqui. Não vou alterar as opções para a gente deixar um pouco maior aqui o OBS Studio. Eu tinha deixado ele um pouco menor porque a gente estava querendo visualizar os slides ali atrás. Bom, então voltando aqui em controles, configuração. O que a gente quer ver aqui? A gente quer mudar ou quer identificar aonde está sendo salva a nossa gravação. Depois a gente vai mudar algumas configurações da saída dessa gravação. Mas a principal delas, aqui no meu está avançado, que é uma configuração que eu já tinha feito. Eu vou deixar no simples, que é a configuração que vocês vão identificar aí na opção de vocês, tá? A opção simples. Então, aqui, ó, caminho de gravação é onde vai estar sendo gerado o arquivo de vocês de gravação. E é aqui que vocês vão poder visualizar o arquivo. Aqui também tem o formato de gravação que vai ser gerado. E aí eu consigo visualizar esse arquivo lá. Mas antes disso, eu vou voltar aqui nas opções de transmissão, tá? Eu vou
voltar aqui em configurações, na primeira opção, geral, a gente faz primeiro a alteração do idioma, né, que é aquilo que a gente fez, a primeira coisa que a gente fez quando a gente abriu o OBS. E as outras configurações a gente acaba não mexendo mais. Pelo menos não, eu não fiz nenhuma modificação. Tem a questão do tema, se vocês quiserem mudar. Mas eu deixei a opção Dark aqui, que é um tema específico do OBS. Eu falei no começo do vídeo que ele vai mudar a imagem, o esquema, o layout do software. Só que é somente se você deixar nessa opção System. Então ele vai pegar, de acordo com o padrão das janelas do sistema operacional que você está usando, ele vai deixar essa janela do OBS parecida. Eu deixo no Dark aqui, eu gosto mais, fica mais agradável. E vocês podem mudar de acordo com o que vocês acharem melhor. Nessa transmissão, seria se eu fosse transmitir, se eu fosse usar o OBS Studio para transmitir ao vivo o meu vídeo, a minha captura aqui. Que não é o caso nosso, porque a gente quer gerar um arquivo que a gente vai subir. O arquivo depois vai fazer o upload dele no YouTube, por exemplo, para depois disponibilizar no ambiente virtual de aprendizagem. E aqui eu deixei o módulo de saída simples, mas a gente vai mudar para o avançado, que é o mais indicado, tá? No modo avançado, a gente vai determinar todas as configurações de saída do nosso arquivo. A primeira delas é transmissão. Na transmissão, nós vamos mudar apenas a taxa de bits. A gente vai colocar 5.000 aí. Se o seu já não estiver configurado para 5.000, é o que você vai colocar. Faixas de áudio você vai deixar 2. E o encoder, caso o seu não seja indicado, não esteja o X264, lembra que eu falei dos codecs? Então, a gente está usando o X264, que é o gratuito. E a gente precisa colocar ele para nós aqui. E o redimensionamento da saída de tela. Esse daqui, ele permite eu alterar a resolução da tela que eu quero do meu arquivo de saída. Tá? Por padrão, a gente vai deixar o 1920 por 1080, que é uma resolução excelente, é o padrão das telas hoje, que a gente consegue visualizar. E isso aqui está relacionado também com o conceito de pixels, que a gente vai falar um pouquinho, que a gente fala um pouco, na verdade, no mini tutorial a respeito da utilização da câmera como webcam. Essa parte de gravação, nós vamos, se vocês quiserem mudar o arquivo, o local aonde, a pasta, né, onde vai ser enviado o arquivo, você pode mudar aqui clicando no botão localizar. Né? E aí você vem em localizar, ele vai abrir a opção do seu computador e você pode colocar onde você bem entender. O formato de gravação a gente deixa no formato MP4, tá? Faixas de áudio 2, o encoder X264, o redimensionamento de saída nós vamos deixar no 1280 por 720, que é uma resolução excelente. O YouTube coloca essa resolução lá como HD, mas eu posso selecionar outras resoluções aqui de acordo com a minha necessidade. Eu tenho que verificar novamente se a taxa de bits aqui está como 5.000 e mudar o intervalo de keyframe para 2, que isso ajuda a padronização e edição depois, se nós precisarmos. Eu dou um aplicar aqui, só para salvar essas opções, e eu vou em áudio. Em áudio, pessoal, como nós temos duas faixas de áudio, que é o que a gente configurou aqui na gravação, vocês vão mudar apenas a taxa de bits do áudio. Nós vamos colocar 256, que é uma taxa excelente também para deixar a qualidade de áudio boa. Inclusive, esse vídeo que vocês estão assistindo está sendo gravado nessas configurações que eu estou passando para vocês. E esse buffer do replay a gente não habilita nada. Clique em aplicar. Eu não mudei nada, então aqui também não mudei, não tem o botão aplicar habilitado. Só tinha mudado as opções aqui. Dou um OK se eu quero sair dessa tela. Mas OK, agora eu quero continuar para as outras verificações. Primeiro, áudio. Eu venho aqui e garanto que está no 48 kHz. E também que os meus canais estão na opção estéreo. Se eu tenho um esquema de som 5.1, eu tenho um subwoofer e mais caixas de som ali, 4 caixas de som, eu vou colocar 5.1. Mas deixando em estéreo, a gente já tem uma qualidade de áudio suficiente. Em vídeo, se eu quero mudar as resoluções aqui, eu posso fazer alteração. Veja, aqui está a resolução de saída da escala, 1280 por 720. Eu posso vir aqui e alterar. Eu vou deixar
1280 por 720 ou vou colocar 1920 por 1080? Eu posso deixar nessa tela e aqui ela tem uma escala, que é 16 por 9, que é a escala padrão dessas telas. Eu vou aumentar aqui também, venho em aplicar. E aqui tem ainda uma outra opção, que é o valor de frames por segundo. As imagens, os vídeos nossos, quando a gente está gravando, eles são várias imagens capturadas de forma rápida e colocadas na sequência, integradas com o áudio. Para que ele fique mais fluido, eu indico colocar 60 frames por segundo. Mas 30 é suficiente para o que a gente quer fazer aqui, que é criar videoaulas. Tá? O objetivo é exibir um conteúdo que é relativamente estático, já que nós temos os slides ali, a gente vai transitar entre eles, passar eles de uma forma um pouco devagar, a gente não vai correr com os frames ali, correr com a quantidade de slides, então a quantidade de frames aqui ela acaba sendo desnecessário a gente colocar em 60. Quer colocar em 60 para fazer um teste? Recomendo. Faça um teste para verificar se essas mudanças às vezes melhoram a qualidade e a fluidez do vídeo seu. E aqui a última configuração que a gente já viu, né, que é a tecla de atalho ali, e a gente tem um avançado que a gente não precisa fazer nenhuma modificação. Aqui a gente tem só algumas opções, por exemplo, formato de nome do arquivo. Quando eu gerar, ele vai pegar e gerar para mim o arquivo com a hora, com 1 minuto, segundo, a data, certo? Então eu posso fazer algumas modificações aqui. Isso daqui pode deixar padrão, que é suficiente para nós. Dá um OK. E aí a gente tem todas as configurações necessárias ali no nosso vídeo. Então o OBS já está configurado de acordo com o que a gente precisa. A gente tem as cenas aqui e agora é só brincar e testar, fazer essa criação. E agora, uma última etapa é identificar aonde meu arquivo foi salvo. Como nós vimos em configurações, né, aqui em controles, eu posso acessar configurações também, pessoal, lá pelo menu Arquivo, Configurações. São as mesmas, tá? Estão disponíveis os dois locais. Então aqui em saída eu tenho o meu... Cadê a opção de saída? Gravação aqui. Eu tenho o caminho de gravação, onde vai ser salvo o meu arquivo. Só que eu posso, depois que eu clicar em iniciar gravação, gravei, ele gerou um arquivo. Eu clicar em parar gravação, porque esse botão vai se transformar em parar gravação automaticamente assim que eu iniciar. Eu posso clicar em mostrar gravações, eu venho em arquivo, mostrar gravações, e ele vai exibir para mim uma tela. Deixa eu só puxar aqui que ele está sendo exibido aqui no outro monitor. E ele vai exibir para mim exatamente os arquivos que foram gerados. Aqui no meu caso eu coloquei uma ordem recente. Por data no caso. E aí ele exibe o arquivo, né? Inclusive ele coloca no nome do arquivo, isso é alterado lá nas configurações que a gente viu em avançado, o nome do arquivo que recebe o ano, o mês e o dia e a hora em que esse arquivo foi gravado. E nesse caso, a gente vai utilizar esse arquivo ou para subir no YouTube, né? Fazer um upload no YouTube ou até mesmo em outra plataforma de vídeos online, ou também para utilizar lá no editor, no Kdenlive, que é o que nós estaremos utilizando em próximas aulas, ou em outros editores de vídeo, para que a gente possa, então, configurar, alterar, cortar o vídeo de acordo com o que for necessário. Ok? E é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Dúvidas? Estou à disposição. Coloquem, postem no fórum e, se for necessário, nós marcaremos uma sessão extra no Jitsi para conversar um pouquinho e até mesmo realizar a criação de algum vídeo, de alguma configuração no OBS para que vocês possam estar utilizando na criação também dos conteúdos de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.